Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos fazer uma análise completa do cenário econômico mundial para o início de 2026. O que podemos esperar de janeiro a março? Quais são os maiores desafios e as melhores oportunidades que estão por vir? Se você quer estar preparado para o futuro, fica comigo até o final, porque este vídeo está recheado de informações valiosas. Vamos começar. O ano de 2026 começa com a economia global mostrando resiliência, mas em um ritmo mais lento do que gostaríamos. Projeções de gigantes como o Banco Mundial e a UNO indicam um crescimento mundial em torno de 2,6% a 2,7%. Isso é um pouco abaixo da média que tínhamos antes da pandemia e representa uma desaceleração em comparação com os anos anteriores. Mas o que está por trás dessa lentidão? Vários fatores contribuem para esse cenário. Primeiro, as incertezas no comércio global continuam a ser um grande obstáculo. As tensões comerciais entre as principais economias do mundo, junto com as tarifas que ainda estão em vigor, continuam a afetar o fluxo de mercadorias e a criar um ambiente de instabilidade para empresas que dependem de exportação e importação. Outro ponto crucial são as políticas públicas incertas. Quando os governos não deixam claro qual será o rumo econômico, as empresas ficam com medo de investir. Essa hesitação em novos projetos desacelera o crescimento e aumenta o risco de desemprego. É um ciclo vicioso. Menos investimento significa menos empregos, que por sua vez significa menos consumo. Além disso, estamos vendo um crescimento bastante desigual. As economias avançadas e os países emergentes estão crescendo em ritmos muito diferentes, o que só aumenta a disparidade de renda e de qualidade de vida ao redor do mundo. Enquanto alguns países conseguem se recuperar, outros ficam para trás, aprofundando as desigualdades sociais e econômicas. Não podemos esquecer da geopolítica. Tensões recentes e confrontos econômicos entre nações criam um clima de desconfiança nos mercados financeiros. Qualquer notícia sobre conflitos ou sanções pode impactar diretamente o preço das commodities, as taxas de câmbio e a confiança dos investidores, tornando tudo mais volátil. E, por fim, temos os desafios estruturais de longo prazo. Muitos países, especialmente os mais desenvolvidos, enfrentam problemas como o envelhecimento da população, que pressiona os sistemas de previdência e saúde. Além disso, a baixa produtividade em certos setores e o alto endividamento de governos e empresas são barreiras difíceis de superar. Juntos, todos esses fatores criam um ambiente onde o crescimento continua moderado e muito sensível a qualquer choque externo. Então, com esse cenário em mente, o que podemos esperar especificamente para o primeiro trimestre de 2026, de janeiro a março? A expectativa é que esses primeiros meses mantenham o ritmo de crescimento moderado que acabamos de discutir. O foco principal será a estabilidade e a adaptação das economias às políticas monetárias, que ainda estarão sendo ajustadas, e às dinâmicas do comércio internacional. Uma boa notícia é que a inflação global deve continuar em tendência de queda. Os bancos centrais provavelmente manterão uma postura cautelosa, sem pressa, para cortar juros de forma agressiva. Isso, somado a preços de energia mais estáveis, deve ajudar a manter a inflação sob controle. No entanto, o cenário ainda é sensível. Qualquer novo choque de oferta ou mudança geopolítica pode reverter essa tendência. Nos mercados financeiros, a volatilidade deve continuar sendo a palavra de ordem. Os índices de ações podem até apresentar ganhos, especialmente em setores promissores como o de tecnologia. Contudo, existe uma preocupação crescente com bolhas em alguns segmentos. Há um alerta sobre o setor de tecnologia, que pode estar supervalorizado, e também sobre o mercado de crédito não bancário,
que cresceu muito nos últimos anos e pode apresentar riscos sistêmicos. Portanto, cautela será fundamental para os investidores. Vamos agora dar uma olhada em algumas regiões específicas. Nos Estados Unidos, a expectativa é de um crescimento estável. O consumo interno e algumas políticas fiscais de estímulo devem ajudar a sustentar a expansão da economia americana, que continua sendo um motor importante para o mundo. Na China, o crescimento deve continuar sólido, mas o país enfrenta desafios internos significativos, principalmente relacionados ao consumo doméstico. O governo chinês está tentando reequilibrar sua economia, incentivando mais o consumo interno do que os investimentos em infraestrutura. Mas essa transição não é simples e pode gerar atritos. Já na Europa, o cenário é de um crescimento mais fraco. A demanda interna está contida e a região ainda sente os efeitos da crise energética e da inflação dos anos anteriores. A recuperação europeia deve ser mais lenta e gradual em comparação com outras grandes economias. E a América Latina. Para nossa região, a previsão é de um crescimento lento. A pressão cambial, com moedas locais se desvalorizando frente ao dólar, e os desafios fiscais, com muitos governos endividados, continuam a ser grandes obstáculos. No entanto, há um potencial para uma leve melhora, especialmente se os preços das commodities que exportamos se mantiverem favoráveis e se as reformas estruturais começarem a dar frutos. Agora, vamos falar de um assunto que gera muita curiosidade: criptomoedas e ativos digitais. Em 2026, esse setor continuará sendo volátil, mas extremamente atrativo para muitos. Com as incertezas nos mercados tradicionais, alguns investidores estão começando a ver as criptomoedas como uma forma de proteção, uma espécie de ouro digital para se proteger da inflação e da instabilidade econômica. O Bitcoin e outras criptomoedas principais podem ter um destaque especial, com potencial para atingir novos níveis históricos em 2026. Isso vai depender muito da adoção por parte de grandes instituições financeiras e do fluxo de investimento para esse mercado. Se grandes fundos e empresas continuarem a entrar nesse espaço, a demanda pode impulsionar os preços para cima. Porém, é crucial lembrar dos riscos. O mercado de criptoativos ainda é extremamente volátil. Preços podem subir e descer de forma drástica em curtos períodos. Além disso, o risco regulatório é enorme. Governos de todo o mundo ainda estão decidindo como lidar com as criptomoedas, e novas regras podem impactar o mercado de forma significativa. A sensibilidade às políticas monetárias também é alta. O ambiente de juros altos, por exemplo, tende a ser negativo para ativos de risco, como as criptomoedas. Diante de todo esse cenário complexo, o que os países podem fazer internamente para melhorar sua situação e garantir um crescimento mais robusto e sustentável? Existem algumas estratégias-chave. A primeira é o estímulo ao investimento privado. Os governos precisam criar um ambiente de negócios estável e previsível, com menos burocracia e mais incentivos para o empreendedorismo. Quando as empresas se sentem seguras para investir, elas geram empregos, inovação e crescimento para toda a sociedade. A segunda é investir em reforma educacional e capacitação. O mundo está mudando rapidamente e a força de trabalho precisa estar preparada para as novas demandas. Investir em educação de qualidade, especialmente em áreas como tecnologia e competências digitais, é fundamental para aumentar a produtividade e a competitividade de um país. Em terceiro lugar, é preciso buscar políticas comerciais mais cooperativas. Em vez de protecionismo e barreiras, os países deveriam focar em reduzir tarifas e fortalecer parcerias comerciais. Isso restabelece a confiança
nos fluxos de exportação e importação, beneficiando todos os envolvidos. Outro ponto importante é a adoção e regulação de criptoativos e fintech. Em vez de proibir ou ignorar, os governos deveriam criar marcos regulatórios claros. Uma boa regulação pode incentivar a inovação financeira, proteger os consumidores contra fraudes e garantir a segurança do sistema, aproveitando o potencial dessas novas tecnologias. Por fim, e talvez o mais importante para o futuro, é o investimento em tecnologia e inteligência artificial. As economias que conseguirem integrar a IA, o móvel e outras tecnologias avançadas de forma sustentável em seus processos produtivos terão uma enorme vantagem competitiva no longo prazo. A Yamaombo tem o potencial de transformar indústrias inteiras, aumentar a eficiência e criar novas oportunidades de crescimento. Então, para resumir, o início de 2026 nos apresenta um cenário de crescimento moderado, com muitos desafios, mas também com oportunidades interessantes para quem estiver atento. A chave será a adaptação, a inovação e a cooperação, tanto a nível global quanto dentro de cada país. Espero que esta análise detalhada tenha sido útil para você se planejar e entender melhor o que está por vir. O mundo da economia é dinâmico e estar bem informado é o primeiro passo para tomar as melhores decisões. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste conteúdo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários qual é a sua maior preocupação ou expectativa para a economia em 2026. Vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até a próxima.